Boas pessoal, aqui vamos nós para mais um vídeo. Bem, no vídeo de hoje vai ser aqui falar um bocadinho, sem guião, isto vai ser sem guião, mas está pensado o assunto, claro. Vai ser a falar um bocadinho sobre mim, sobre a minha história, sobre o meu canal, como surgiu, como não surgiu, falar um bocadinho do Sarilho. Sim, porque o meu nome é Paulo Sarilho. Por isso é que está aqui um grande Sarilho. Bem, vamos lá por partes. Eu ando de moto há 3 anos. Apesar de já ter carta desde os meus 18, para aí há 26 ou 27 anos que eu tenho carta, mas só comprei moto em 2021. Em 2021 foi quando eu comprei moto. Então pode-se dizer que sou um bocadinho maçarico. Entretanto, também venho de uma família motar. Tanto o meu pai como o meu irmão têm moto. E andava, de vez em quando andava na moto deles. Aprendi a andar numa DTR e depois numa XR600, um cavalo de pau, que aquilo era mesmo um pau-zorro, aquilo era bruto, nem cordes, mas foi onde eu comecei a andar. Não andei mais porque eu na altura era um bocadinho assim, cabeça no ar. Ei! A primeira vez que a DTR do meu irmão foi ao chão, acho que foi comigo. Depois ele foi mudando de moto e eu fui continuando a andar, acho que só não andei na CBR 600 dele, acho que essa não andei, mas e depois ele comprou uma KTM e fui eu que estreiei a moto. Pá, ganhei ali um bocadinho de medo. Os meus pais, na altura ainda estava na casa deles, também não me deixavam comprar a moto, e então as coisas foram desvanecendo, e ao desvanecer, pronto, foi o seguimento da vida, sempre com o bichinho da moto e sempre com a vontade de comprar, só que depois a vida também leva outros rumos e nunca foi possível adquirir. Até que há 3 anos atrás comprei uma garagem, consegui comprar uma garagem e aí deu o clique. Bom, já tenho onde deixar a moto, já posso comprá-la. Lá andei a fazer contas à vida e lá consegui comprar uma moto. Como consegui comprar a CB500. Fui para a CB500X, foi a minha primeira moto. Uma moto muito fácil de conduzir, foi uma moto bastante agradável. Tenho saudades da moto, mas pronto. Falta um bocadinho de motor, mas também para as necessidades chegava perfeitamente, ainda mais sendo uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. Era uma moto bastante suave, então para a cidade era uma moto fantástica. Para a viagem, pronto, já deixava um bocadinho mais a desejar, porque também não podemos exigir muito do motor com 48 cavalos, 500 com 48 cavalos, mas era uma moto muito agradável de conduzir e com consumos bons, mas uma particularidade: o consumo era bom se a gente andasse ali na casa dos 80, 100, 80, porque a partir daí 100, 120, ela já se atirava para um consumo um bocadinho alto. Pronto, já andava sempre a espremer o motor já andava sempre mais em esforço, e depois com o menino na altura com 100 e tal quilos, que era o que eu pesava, agora já perdi um bocadinho de peso, mas pronto, com o menino com 107 ou 108 quilos, epá, a moto via-se um bocadinho grega para andar, mas pronto, mas lá ia, e isso satisfez-me bastante, e matou-me ali um bocadinho a minha inexperiência, apesar de eu ainda sou um bocadinho inexperiente, mas aquela moto como foi uma boa professora para mim também. Então depois passado que 6 meses, 7 meses de ter comprado a CB500,
surgiu aqui a oportunidade de negócio com esta KTM. Pá, foi um negócio da China, a moto estava muito boa, está muito boa, e arrisquei. Já estava assim naquela com a CB500, porque era uma moto que eu faço algumas viagens longas, faço algumas viagens para o Algarve, faço algumas viagens para o Norte, e já estava a faltar um bocadinho de motor. Atirei-me de cabeça, consegui vender logo a CB500, porque na altura as motas tinham, as CB500 tinham uma grande procura, pá. As CB500 tinham uma grande procura de aquisição, e foi na altura que estava esgotada, a moto estava esgotada, não havia nada, não havia motas para entrega, e então foi muito fácil de conseguir vendê-la. Foi por acaso, foi muito fácil de conseguir vendê-la. Arrisquei e aqui está ela, passado de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comprei em maio, passado de 1 ano e meio, aqui está a bela da KTM, a minha laranjinha. Pá, super contente com ela, e pronto, e foi o que foi, e é o que é para estimar, não é para trocar tão cedo. Estou super satisfeito com ela, faz consumos bons, para uma velocidade 100, 120, e já vou a exceder o limite de velocidade. Daqui para o Algarve é essa velocidade, vou com uma velocidade super tranquila, e vou super tranquila, a posição de condução também é excelente. A única coisa que falha é o banco, mas pronto, eu já falei nisso no outro vídeo. Vejam o outro vídeo onde eu falo um bocadinho dos prós e dos contras aqui da minha KTM. E pronto, e está assim um bocadinho a minha história da moto. Até eu começar a andar, está aqui a minha história da moto. Agora, o canal. Como é que o canal surgiu? Epá, não faço a mínima ideia. Deu-me na telha e comecei a fazer uns vídeos. Epá, ao princípio ainda agora também parece uma reta, mas pronto. Mas ao princípio andei a filmar, andei ali a engasgar-me com a câmera. Não meto, e por que não? Isto é um hobby. Na altura também estava e estou desempregado, estava em processo judicial com a minha empresa, e então, para passar um bocadinho do tempo, comecei a lançar uns vídeos. Pá, hoje o canal surgiu em finais de setembro, apesar de eu já ter o YouTube há muito tempo, né? Claro, a conta de YouTube já tem há muito tempo, mas surgiu em setembro de 2023, surgiu em setembro de 2023, e fui pondo uns vídeos à altura, como a gente estamos mais com aquela pica, e assim uns quantos vídeos com mais frequência. Entretanto, a vida depois leva outros rumos, leva outras cambalhotas, e a gente desleixa-se um bocadinho, a motivação também vai por um bocadinho por aí abaixo, os conteúdos começam a faltar. Não é que não haja conteúdos, há sempre conteúdos, mas começam a faltar um bocadinho, uma pessoa não se quer tornar repetitiva com os outros canais, e então começa a cortar um bocadinho mais a frequência de vídeos. Eu não costumo ter vídeos em carteira, eu conforme vou saindo vou gravando, assim espontâneo. Às vezes vou preparando uns vídeos em casa, claro que há sempre preparação, vou preparando uns vídeos em casa que é para depois posteriormente gravar. Mas deixo aí que é para depois gravar, não gravo e fica no computador a marinar, não, saio, gravo, edito e sai. Depois juntou-se, nesta época, juntou-se também o mau tempo. Sim, que eu comprei uma moto, não comprei um barco, e como tem chovido bastante, sou muito sincero, eu gosto de moto, não sou condutor de verão, porque eu ando em todo o ano, em toda a altura do ano, em toda a época do ano, mas quando chove, tenham lá paciência, mas não ando porque
além de me molhar todo, é um bocadinho mais perigoso. E como tenho carro, não tenho necessidade de estar a andar de moto. Então, com isto tudo da chuva, do desemprego, ter que poupar os tostões, porque claro, né? A vida não é como a gente quer, nem corre como a gente quer. E então, com esta situação toda, fui-me um bocadinho abaixo mentalmente, e deixei de sair de moto, portanto, deixei de sair mais de moto, deixei de gravar vídeos, como é lógico, epá, e o canal foi-se um bocadinho abaixo. Deixa lá ver se a minha cabeça melhora um bocadinho, ver se isto volta ao sítio, ver se ganha ânimo, que é para começar a fazer uns novos vídeos, porque a gente temos é que andar para a frente, não é ficar em casa a remoer, a pensar na cepa torta, não, pá, o gajo tem que andar para a frente e ver se ganha ânimo, apesar de o ânimo também ser junto com o dinheiro que se gasta em gasolina, né? Porque para a gente fazer estes vídeos temos que gastar um pouco de tempo não há problema, mas de gasolina sim. Pá, e os tempos estão apertados para o meu lado, não posso esticar muito. Prometo lançar vídeos, o canal não morre, prometo lançar uns videozinhos. Vou tentar, cada vez que sai, gravar logo 2 ou 3, pronto, fazer o que não fazia, deixar uns vídeos a marinar no computador, que é para ter sempre algum conteúdo, mas fica a promessa que o canal não vai acabar, não vai morrer. Vou continuar, eu gosto disto, isto é o meu hobby, isto é a minha vontade, e isto é o meu escape. Esta menina aqui é o meu escape. Muitos dizem que não é terapia, pá, mas pronto, cada um pensa como quer e tem a sua maneira de pensar, claro. E este é o meu escape. Este aqui é a minha prancha de salvamento. Tirando a família, claro, né? Obviamente. Mas a parte de aliviar, isto é o meu escape. Isto é uma liberdade que a gente ganha, a gente chegamos novos a casa e com outro espírito. Por isso, é o que vai acontecer. Pessoal, espero que tenham gostado. Foi um conteúdo assim um bocadinho mais soft, um bocadinho a falar de mim. Pá, se tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade acerca da minha pessoa, pá, escrevem nos comentários. Estou aberto a responder, sabem que eu respondo a todos, eu estou sempre em contacto com a malta. Prometo também começar a lançar, prometo também a ser um bocadinho mais assíduo no YouTube, que eu, apesar de, a partir do momento que deixei de gravar vídeos, também deixei de ver vídeos no YouTube. Deixei de fazer, deixei de ver vídeos, deixei de fazer, deixei de ver. E vou começar aos poucos outra vez. A cabeça está a entrar nos eixos, está a entrar no sítio. E vou começar a ser um bocadinho mais ativo. Tá, malta? Então vá. Espero que tenham gostado. Deixem aí ideias, deixem aí os likes, deixem aí as subscrições, essa porcaria toda, que é para dar aqui ânimo ao moço. Ah, e claro, e como eu já tinha dito no outro vídeo anterior, é pá, deem uma olhadela no Biker Chat. É o tal canal que 3 amigalhaços a falar assim descomprometidamente, um vlog, um motovlog a 3. Passem por lá, pessoal. Ok? Bem, como eu digo no final dos meus vídeos, boas curvas, sempre em segurança. Siga, malta!